Então vamos aí aos operadores de comparação lá, de soma, adição e assim por diante. Então, como que são os operadores que eu tenho? Eu tenho o operador mais, o operador menos, o operador asterisco, que é o meu vezes, o operador barra, que é de divisão. Então, esses operadores são operadores de soma, adição, multiplicação. Então, são operadores de adição, lá, ok? Isso que serve para somar, serve para diminuir, fazendo soma negativa, multiplicação e divisão. Ok? Então eu tenho o operador de adição, né, que é o de adição é o meu igual, que é o que nós fazemos aqui, ó. N1 igual, tá? É um sinal de igual só. Então quando eu coloco um sinal de igual, estou falando que é o operador de adição, desculpa, atribuição, né, não adição. Tá? Esquece que eu falei adição, adição é o mais, né? É um operador de atribuição. Então, o sinal de igual é um operador de atribuição que serve para quê? Para atribuir valores a uma variável, ok? É somente para isso que ele serve. Então, são esses operadores normal, que eu faço conta, né? Eu posso fazer com uma regrinha aí, de mais e menos. Então, são esses operadores que nós temos de multiplicação, adição, divisão e multiplicação, ok? Então, eu poderia fazer assim, ó. Olha só como é que nós vamos fazer aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos fazer assim, ó. Vou descomentar esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou descomentar ele, ó. Só para nós ver esses operadores. Então vai ficar assim, ó. O valor, né, igual prompt, recebe o valor 1 que vai ser digitado naquela caixinha, o valor recebe o prompt da caixinha 2, ok? Só que aqui, ó, eu vou pegar mais um ainda, var, é, vamos colocar o nome lá do traço, se vai ser multiplicação, divisão, né? Então, o que o usuário quer fazer, ok? Então, vamos chamar de operador. Então, uma variável chamada operador vai receber um prompt aqui também. Que aqui ele vai entrar com o operador. Então, entre com o operador, ok? Então vai aparecer assim para ele, uma caixinha prompt, entre com valor, uma caixinha prompt, entre com o segundo valor e uma outra caixinha, entre com o operador. Esse operador vai ser o sinal de adição, multiplicação, divisão ou subtração, ok? Então, é esses quatro operadores que ele vai poder entrar. Daí, com esses operadores, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o sinal do operador. Então, aqui eu coloco assim, ó, operador. Vou colocar minha variável aqui, ó, operador, ok? Só que quando eu coloco isso aqui, ó, agora ferrou tudo, né? Coloquei o operador ali, ó. Agora deu erro, né? Porque ele vai colocar int, um valor, operador, que é uma outra variável, daí dá uma confusão aqui, dá erro, tá? Então, como é que nós vamos fazer esse operador? Simples, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro pegar aqui e verificar qual que é o, o operador, né? Então, nós vamos fazer uma comparação aqui, ok? Então, se isso for igual a isso, se isso for diferente disso, tá? Porque aqui eu tenho uns outros operadores, eu mostrei o de adição, né? Só de adição aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, falar sobre os outros. Então, eu tenho operadores de comparação. Operadores de comparação são o quê? Igualdade. Então, igualdade é dois sinais de igual, ok? Então, isso quer dizer igualdade. 2e comercial quer dizer e. Se uma condição for verdadeira e a outra condição é verdadeira, faça isso. Então, a condição e. Duas barrinhas retas quer dizer a condição ou, ok? Daí eu tenho o XOR, que é o ou especial. Então, vamos falar sobre cada uma delas, o ou especial. Daí eu tenho um outro, que é o menor, quer dizer, menor que algum valor. Daí tem esse sinal, que é maior, maior que alguma coisa. Daí eu tenho o sinal de menor, igual. Quer dizer, se for menor ou igual, faça. A mesma coisa para o sinal de maior. Maior, igual, tá? Daí nós temos negação,
que é o sinal de exclamação, quer dizer negação, que você nega alguma coisa. E o diferente fica negação, sinal de igual. Isso é diferente, ok? Então, nós temos esses sinais aí dentro dos nossos operadores, ok? Então, é igual, e, ou, maior, menor, que, diferente, negação, ok? Para nós poder trabalhar aí com o JavaScript. Então, são esses sinais aqui, eu vou deixar comentado aqui, ó, esses sinais, barra asterístico, que eu vou precisar ir usando eles. Então, asterístico, barra. Então, aqui vamos fazer o seguinte. O operador que eu vou verificar que operador que é para mim poder fazer a soma, ok? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, C, ó, operador, que é minha variável. Então, eu coloquei uma estrutura if aqui, lembra? Por isso que eu expliquei o if. Porque eu ia usar o if aqui para utilizar eles para comparação. Então, operador for igual a mais, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer essa variável minha aqui para cima. Então, se o operador for igual a mais, quer dizer, se o usuário que o usuário digitou dentro da caixinha for um sinal de mais, ele faz a soma, ok? Se não, se uma nova comparação. Se não, se o valor que o usuário digitou dentro da caixinha não é um sinal de mais, então o operador for igual a um sinal de menos, daí eu tenho que fazer o quê? Fazer a diminuição, a subtração, né? Então, vou copiar o código aqui e colar para baixo, que é igual, né? O que muda é o sinalzinho aqui, que é um sinal de menos. Então, se o operador for mais, ele soma. Se o operador for menos, ele subtrai. Se não, se tem que fazer um outro, né? Senão, se o sinal não for nem de mais e nem de menos, ele pode ser de multiplicação ou divisão, ok? Então, o operador for igual a barrinha, quer dizer divisão. Então, pega, cria a variável aqui dentro, ok? Coloca assim, ó, divisão. Então, ele vai dividir o valor. Ele só pode ser 4 valores. Vamos dizer que ele só poderia ser 4 valores. O usuário não pode digitar outra coisa, tá? Senão daria um erro, alguma coisa assim. Ok? Então, vamos fazer assim, ó. Não, vamos deixar assim. Já vou colocar um else, if aqui também. Tá? E vou verificar se o operador. Assim, que eu ia deixar assim para dizer assim, ó, o usuário só pode digitar o mais, o menos, o dividir e a multiplicação. Fora isso, ele não poderia digitar, ok? Mas vamos deixar assim, vamos deixar que ele digite qualquer coisa. Se ele digitar qualquer coisa diferente disso, né, dá uma mensagem de erro para ele. Tá ok? Então aqui o operador for igual a asterístico, que é a nossa multiplicação. Daí nós copiamos e colamos e fazemos a multiplicação. Se não, se ele não for nenhum desses 4 valores, então ele vai cair nessa mensagem de erro aqui, ó. Cair numa caixinha chamada alerta. E aqui vai dizer assim, ó, o operador não existe. Ok? Se não, ele vai fazer o resultado aqui para nós. Tá ok? Então, esse é o if. Então, ó, fiz uma comparação, coloquei uma variável. Lembrando que se ele entrar no primeiro if, os outros ifs são tudo ignorados aqui para baixo. Ele ignora todos. Se ele entrar no primeiro if, ele já ignora todos de baixo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma variável com o mesmo nome, aqui uma variável com o mesmo nome, eu posso, porque ele só vai entrar em uma estrutura dessa, nunca em duas, ok? Salva e atualiza. Então vamos lá. Entre com o valor. Então, valor 20. Ok. Entre com o segundo valor. Valor 20 também. Ok. Entre com o operador. Sinalzinho demais. Então, ok. O resultado é 40. Entre com o valor. Vamos entrar com o valor 33. Ok. Entre com o segundo valor. Colocar barra. Entre com o segundo valor, né? 3. Então, o segundo valor é 3. Entre com o operador. Barrinha de divisão. Então, o valor é 11. Ele dividiu 33 por 3, deu 11. Entre com o valor 22. Entre com o segundo valor 22.
entre com o operador. Aqui eu vou colocar um operador que não existe. Eu vou encher de texto. Dá um OK. Ó, o operador não existe. Ele deu uma mensagem que o operador não existe. E aqui apareceu indefinido, porque ele não conseguiu fazer a soma daqueles operador ler, ok? Deu indefinido daí. Beleza, né? Porque a variável não existe aqui, tá vendo? Se eu não entrar nenhuma dessas estruturas aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Se eu não entrar em nenhuma dessas estruturas, a minha variável soma não é inicializada. Se ela não é inicializada, ela não existe, ela é indefinida aqui daí, ok? Então tá aí funcionando tudo certinho. Continuamos na próxima aula, então.